Muito bom dia, 7 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Hoje é terça-feira, 21 de setembro. Começamos a edição de hoje com imagens ao vivo de Petrolina, no Pernambuco. Amanhecer com sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. O dia será quente, com temperatura que pode chegar à máxima de 34 graus. Nós começamos com destaque para a agenda de leilões. Hoje você acompanha no canal do Boi, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, o leilão virtual Nelore Honda, que traz um cardápio completo para o pecuarista. Quer ver só? 50 touros Nelore PO com registro definitivo. Fêmeas Nelore PO prens. Fêmeas também Nelore, que estão prens de Angus. E ainda 100 novilhas Nelore cara limpa, prens de Angus e também de Nelore. Para completar, 100 garrotes cara limpa Nelore e 20 garrotes meio sangue Angus. Portanto, um cardápio bastante completo. Realização da Central Leilões. Eu lembro que hoje, terça-feira, o programa Bom Dia Produtor é mais curto, porque a partir das 8h30 você fica com o Conexão Rural Germipasto. E nesta edição você vai ver que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prorroga o prazo para agricultores que foram afetados por quebra da safra. Eles que precisam pagar suas dívidas têm esse apoio da Câmara. As negociações com crédito de carbono, os CBIOS, já atingiram a meta deste ano no Brasil. O avanço na venda de créditos de carbono vai gerar para os cofres das empresas licenciadas cerca de 750 milhões de reais. Nós vamos ver como foi o dia 20 de setembro, que lembra a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. A data que é um orgulho para os gaúchos. E de Brasília... Frente Parlamentar da Agropecuária recebe o ministro Onyx Lorenzoni. Muito bem. São algumas das informações que você vê a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 4 minutos no horário de Brasília. Eu lembro que o apresentador titular do programa, o Adriano Faleiros, desenvolve projetos especiais na área de marketing do Sistema Brasileiro do Agronegócio e que, por isso, vai ficar afastado da apresentação do Bom Dia por algumas semanas. Então, estamos aqui substituindo o nosso companheiro. Começamos a edição de hoje com os destaques da nossa capital federal. Hoje tem agenda importante para o agronegócio na Frente Parlamentar da Agropecuária. Bom dia, Berenice Leite. Bom dia. Nesta terça-feira, a Frente Parlamentar da Agropecuária recebe o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, para tratar de assuntos da pasta com relação ao setor agropecuário. A bancada recebe também o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Nogueira, para falar sobre o programa Agro 4.0. Durante a reunião também serão discutidos temas como o projeto de autocontrole e bioinsumos. Os detalhes sobre tudo que for trazido aí nesta reunião, a gente atualiza aqui ao longo dos nossos telejornais. De Brasília, Berenice Leite. Muito obrigado, Berenice Leite. A semana começou ontem com poucos negócios no mercado físico do boi gordo. A indústria frigorífica que se afastou das compras depois daqueles casos atípicos da encefalopatia espongiforme bovina, ontem voltou devagar.
E a maioria, ontem inclusive ouvimos aqui no Bom Dia Produtor, o presidente dos frigoríficos de Mato Grosso, o Sindifrigo, dizendo que a indústria está parada na expectativa da volta da China às importações de carne bovina do Brasil. E isso tem deixado o mercado meio parado e o produtor rural que tem o gado, aquele que tem, porque nem todo mundo tem nessa altura do campeonato, aquele que tem o gado pronto para entregar à indústria, fica segurando, porque os preços baixaram muito. Mas há uma tendência, isso nós mostramos aqui no programa também, há sinais de que a retomada dos preços se dará também, porque a indústria está com escalas de abate mais curtas e logo, logo terá que vir as compras. Eu vou colocar agora a análise de mercado da Scott Consultoria desta segunda-feira. A Tainá Drugovic traz um resumo de ontem para a gente. Das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria, tivemos queda em 7, alta em 1 e estabilidade das demais. Na Praça Paulista, o mercado abriu a semana com poucos negócios, aguardando aí o fim da suspensão das exportações de carne bovina para a China. Com isso, as cotações ficaram estáveis comparada à última sexta-feira, dia 17 de setembro. Em R$ 302,00 por arroba para o boi gordo, R$ 285,00 por arroba para a vaca gorda e R$ 299,00 por arroba para a novilha gorda, ambos os preços bruto e a prazo. Nas outras praças, o que temos observado são compradores tentando pressionar ainda mais as cotações e o resultado disso são poucas negociações concretizadas. Bom, para o curto prazo, essa queda de braço entre os compradores e os vendedores deve continuar enquanto seguimos aguardando aí um posicionamento do nosso maior comprador de carne, a China. Lembrando também que estamos sazonalmente, na segunda quinzena do mês, quando normalmente o consumo de carne aqui no mercado interno ele é mais lento. Vamos ficar de olho. Por hoje é só, muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Pois é, todo mundo aguardando a China, e enquanto os chineses estão fora das importações de carne bovina do Brasil, o mercado internacional, o comércio internacional de produtos do agronegócio está bastante aquecido. Ontem nós mostramos, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, na terceira semana de setembro, o Brasil exportou uma média diária de mais de 10.500 toneladas de carne bovina. Um número que, num período em que todos estão comprando, todos estão na ativa, já era considerado excepcional. Agora, com o grande importador fora, o Brasil tem essa média diária de 10.500 toneladas. Até agora no mês, você imagina, foram 21 dias úteis, faz essa conta aí. E temos ainda 9 dias úteis para contabilizar, o que significa que, a exemplo de agosto, setembro, o mês da suspensão dos chineses, tem tudo para terminar também com um dado histórico nas exportações de carne bovina. Vamos conferir, depois da análise da Tainá Drugovic, da Scott Consultoria, os números que ela apurou nesta segunda-feira, começando pela região sudeste do país. Aí você vê números à vista, já com os descontos dos impostos. Em Barretos e Araçatuba, R$ 295,50, isso cotação de ontem. Mas já mostramos também que há negócios, o balizador do GPB da Tagro, por exemplo, que recebe as informações do pecuarista, já há negócios em São Paulo, isso desde a última sexta-feira, na casa de R$ 305,00 por arroba. Esse número que você vê é à vista com os descontos. Vamos para outra região, região sul também, um cenário de poucos negócios e poucas alterações nas cotações. Paraná, Santa Catarina e o quilo do animal vivo no Rio Grande do Sul, R$ 10,10. Agora, Goiás e Mato Grosso do Sul, ontem tivemos alteração apenas no sul de Goiás e em Dourados, que fica no sul de Mato Grosso do Sul. Nas praças de Cuiabá, você vai ver já já na tela, apenas na região sudeste é que tivemos uma alteração, R$1 de queda na arroba. Região Nordeste, somente em Alagoas tivemos uma mudança na cotação, uma queda ontem na arroba. E na região Nordeste também com pouquíssimas alterações. Você vai ver já já os números desta segunda-feira apurados
ontem pela Scott Consultoria. Agora são 7h12 no horário de Brasília. Nós vamos ver a cotação do bezerro Nelore, também apurada pela Scott Consultoria. Bom dia, produtor. Vai para o intervalo comercial. Na sequência, destaques do Pecuária BR. Até já. 7h14. O Bom Dia, Produtor destaca a Pecuária BR, Estância Pecuária BR, que segue na programação do Canal do Boi e do Agro Canal com oferta de novilhas PA prens. Elas levam no ventre a genética de grandes touros de destaque da pecuária nacional. Vou citar alguns, por exemplo, da linhagem do Golias. O Tijolo, Mármore e Etrusco são da linhagem Nelore do Golias. São lotes com frete grátis para todo o Mato Grosso do Sul e ajuda de custo de R$ 400 no frete para outras partes do país. As vendas serão realizadas em horários diferentes dentro da programação do Canal do Boi e do Agro Canal. E aí você tem o Etrusco, que é o touro da linhagem do Golias, que tem um dos maiores, talvez a maior área de olho de lombo, AOL. Você viu aí o número, esse é o Etrusco. Algumas das doadoras, das novilhas, das novilhas PA que nós mostramos, levam a genética do Etrusco. No portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, você tem informações do Pecuária BR, tem telefone, tem informações. Vou chamar agora uma entrevista, agora às 7h15, sobre créditos para o produtor rural. Quem fez a entrevista é o Walter Pulga Júnior com o Plínio Nastari. Vamos ver. Doutor Plínio, e as negociações do CBIO, ou seja, daqueles créditos de carbono que o Brasil coloca em negociação na Bolsa? Como caminham essas negociações no nosso país? Pois não. Os CBIO são os créditos de descarbonização criados no âmbito do RenovaBio, que é o Plano Nacional de Biocombustíveis, aprovado pela Lei 13.576 de 2017, durante o governo Temer. Aliás, o presidente Temer reputa o RenovaBio como uma das maiores realizações do seu governo, corretamente, e foi realmente isso. E o RenovaBio criou esse ativo ambiental que é o CBIO, que é um ativo que é gerado pelos produtores de biocombustíveis, certificados voluntariamente no âmbito do RenovaBio, por critérios e por notas de eficiência energética ambiental. Os CBIOs estão sendo negociados livremente na B3, com bastante sucesso. Nós já atingimos nesse momento 100% em 2021, 100% da oferta necessária para cumprimento da meta de descarbonização definida para 2021. O programa está indo muito bem. Esse ano, exatamente porque existe uma tranquilidade em relação à possibilidade de cumprimento da meta, o valor do CBIO tem estado estável, sem grandes oscilações, variando na faixa de 27 a 32 reais por tonelada de CO2 equivalente, o que dá aproximadamente
5,8 a 6 dólares por tonelada de CO2. Para se ter uma ideia, na Europa hoje, o valor da tonelada de carbono está sendo negociado a 61 euros por tonelada, o que equivale a 72 dólares. Nos Estados Unidos, na Califórnia, no programa Low Carbon Fuels Standard, a tonelada de carbono está sendo negociada a 190 dólares por tonelada. No Oregon, que tem também um programa parecido com o da Califórnia, a 125. Então, isso dá uma ideia de comparação de valor de carbono negociado em diferentes mercados. E a vantagem do RenovaBio é que a definição do preço da tonelada de carbono, ela é feita em mercado. Então, são as regras de mercado que definem a precificação do carbono, diferentemente da fixação exógena através da caneta de algum burocrata que arbitra de forma independente e isolada o valor da tonelada. Então, essa é a beleza do RenovaBio, a beleza do CBio, e nós esperamos que ele seja adotado como ativo de negociação ambiental em escala global, muito em breve. O Brasil pode oferir, o senhor teria uma estimativa, quanto com investimentos em CBios? Olha, nós estamos tendo esse ano uma meta de aproximadamente 25,8 milhões de CBios, ou de toneladas de carbono, e ao preço médio aí de 30, 32 reais por tonelada, isso aí representa cerca de 750 milhões de reais de renda adicional. O que significam 25,8 milhões de toneladas? A Tesla, em 11 anos de operação, com seus veículos elétricos a bateria, em 11 anos, conseguiu reduzir a emissão de 3,5 milhões de toneladas, apenas. O RenovaBio, no seu primeiro ano, reduziu 15, no segundo ano, praticamente 26 milhões, em 10 anos, 620 milhões de toneladas. Isso dá uma dimensão de qual que é a importância do RenovaBio. Esses 620 milhões de toneladas equivalem a mais do que a emissão anual integral de um país como o Canadá, que emite 570 milhões de toneladas. É quase a emissão da França inteira. É quase a emissão da Alemanha inteira em um ano. Então, esse é o maior programa de descarbonização na área de energia de transportes do mundo. Até porque o Brasil é o terceiro maior consumidor de combustíveis para transporte do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China, à frente da Índia, à frente da Rússia, à frente de todos os países da Europa. Então, é muito importante o que está acontecendo no Brasil, em termos de descarbonização no mercado de combustíveis. O etanol já substitui 48% da gasolina. O biodiesel, esperamos, volte para os 13%, e em breve atinja os 15%. E o Brasil é um grande exemplo nessa área. E é isto que o Brasil pode levar à COP26 em Glasgow como grande contribuição para a mitigação do aquecimento global. Bom, você acaba de ouvir o Dr. Plínio Nastari, né, CEO da Datagro, né, o homem fundador da Datagro, um dos mais respeitados analistas de mercado de biocombustíveis no Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista do Dr. Plínio. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Renata Ferreira. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Com o fim do vazio sanitário da soja em diversos estados, os trabalhos de semeadura já começaram em algumas regiões e as chuvas dessa última semana aliviaram um pouco a situação dos solos que estavam bastante secos em diversas áreas do país. Mas a tendência, Zaidan, ainda é de retorno do fenômeno Laninha, o que exige atenção redobrada dos produtores. Isso porque as safras da região sul, sudeste e parte do centro-oeste poderão sofrer com a falta de chuva
nos meses de dezembro e janeiro que podem atingir o estado aí reprodutivo da planta. Olha só esse mapa que indica a previsão de chuva aí para o mês de dezembro, Zaidan. As partes em laranja indicam os locais onde a chuva será abaixo da média e note que praticamente todo o centro-sul terá um dezembro menos chuvoso que o normal. Esse outro mapa, Zaidan, mostra as chuvas no mês de janeiro. Veja que em partes de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, a condição da chuva piora bastante. Aliás, ela se espalha também por outras áreas aí do país. Agora, no mês de fevereiro do ano que vem, um refresco. Vemos que a condição de chuva melhora bastante e se normaliza em quase todo o país. Agora, para esse início de semana, Zaidan, a previsão é de chuva persistente na região norte, com exceção do Tocantins e sul de Rondônia. Também chove aí no litoral do Rio Grande do Norte, Alagoas, também Maranhão, além de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nas demais áreas do país, o tempo segue bastante firme. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Nós estaremos juntos logo mais às 5 para o meio-dia no canal do Boi News. Eu chamo agora o leiloeiro Gabriel Borges e os destaques do touro desta terça-feira, 21 de setembro. Olá, meus amigos. Nesta terça-feira temos mais novidade aqui no Touro do Dia para você. Dá uma olhada. É mais um cimental de ponta. É o Bar 5 SA Joe 412P, nome comprido, touro também, mas olha que qualidade aí a raça desse cimental de alta performance que a gente está trazendo no Touro do Dia desta terça-feira. Mas lembrando que a ação Touro do Dia é só para hoje, hein? O cimental que você está vendo aí, você vai poder comprá-lo hoje, as doses de sêmen, de 15 por R$12 a dose. Olha aí que oportunidade, mas olha, só é válido por hoje, dia 21, na terça-feira. Amanhã ele volta ao R$15 normal e você aí vai perder a grande oportunidade de baixar o custo e levar volume, tá bom? E eu volto amanhã com mais Touro do Dia para você. Um grande abraço. Você vai ver depois do intervalo comercial que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prorroga a dívida dos agricultores atingidos pela seca. Até já. 7h28. Acompanhe agora uma reportagem muito interessante, muito boa mesmo. Você sabe qual é a diferença entre começar um negócio com ou sem assistência técnica? Certamente na balança vão pesar os erros e os acertos. É o que vamos ver na reportagem gravada numa pequena propriedade em Mato Grosso do Sul, reportagem de Rosa Cabral e Gadiel Chaparro. Esse estradão é na região de Jaraguari, centro-oeste do país e 60 quilômetros de Campo Grande, e nos leva à propriedade Recanto Sol Nascente. Nós temos o gado leiteiro, que no período da seca diminui a produção de leite, o peixe supre porque ele entra para a venda, né? Se chegar a necessidade de faltar o peixe, né, porque vendeu tudo e precisa repor dinheiro e o leite não está produzindo, nós temos os cabritos, nós temos os carneiros, né, nós temos gansos, nós temos patos, nós temos codornas, poeireiras, e temos os frangos caipiras. E o motivo da nossa vinda é o peixe. Qual é a média de peixes aí no tanque? Aproximadamente 350 peixes. Um bom número para o tamanho? Ótimo número. Hoje nós sabemos que é excelente número. Esse número atende o projeto do tanque no formato escavado, com 700 metros de largura e 1,5 de profundidade. A espécie produzida em cativeiro é o pacu. Esse exemplar foi colocado na água ainda alevino, com 5 gramas, e hoje com 900 de peso na média. É uma avaliação um pouco visual e tátil,
para ver se não tem algum tipo de parasita na pele dele e também nas brânquias. A observação é do Guilherme Serafim, da equipe do projeto ATEG Piscicultura do Senar de Mato Grosso do Sul, e se tornou um braço direito no projeto da Sol Nascente. Desde o início do ciclo, esses animais estão sendo alimentados com uma ração de qualidade, com uma granulometria adequada, com um nível de proteína bruta adequada pelo seu tamanho, por aquela fase de crescimento. Então toda essa parte inicial técnica, eles não tiveram tanta dificuldade, a gente conseguiu diminuir muito os erros dele. E isso é um ponto muito positivo, porque a gente sabe que muitos produtores acabam desistindo da atividade justamente por esses erros iniciais. Mas de começo, a inexperiência pesou. Profissionais da área de saúde, Cleiton e Paulo Henrique, resolveram há 10 meses comprar o sítio, quase 6.000 hectares. E junto com o investimento, também os desafios, sem planejamento, sem assessoria e muitas dúvidas. E foram para a internet. Quando nós recebemos a assistência, foi um choque. Por quê? Porque não era nada do que a internet falava. Não era nada do que dizia para nós. Né? A gente achava que vamos jogar o peixe ali, jogou comida e acabou. Amanhã de novo joga comida. E quanto que você quiser, porque na nossa cabeça, se eu quiser jogar 10 milímetros, o peixe vai comer. É grande, vai sobrar. E era o que as pessoas passavam para nós. A realidade, quando chegou o Senar, chegou a assessoria, nós vimos que não era nada daquilo, entendeu? Era cuidar no frio, cuidar no excesso de calor, oxigenação. Nosso ideal era criar a tilápia, até a gente descobriu que não pode por causa da bacia, dos acidentes que já ocorreram. E a gente pretendia criar no tanque elevado, que é o tanque de concreto. Não corre esse risco de estourar o tanque, mas parecia mais fácil, a gente poderia criar uma quantidade maior de peixe. Aí quando a gente mudou para o tanque escavado e mudou também a espécie do peixe, a gente ainda continuou. Pô, mas um tanque desse tamanho deve caber 1.000 peixes, 2.000 peixes, 3.000 peixes. A gente não tinha ideia muito de alimentação, assim. Sabia que existe ração de peixe, mas a gente não sabia certinho até que tamanho de peixe, qual ração dá, a partir de qual tamanho se troca, valores. As pessoas acham que se tem uma poça d'água lá, um tanque com um pouco de água, você já consegue criar peixe e aquela água é adequada. E isso é realmente um mito. Essa água ela tem que ser corrigida. Mensalmente a gente analisa as características físico-químicas dessa água, como transparência, como pH, alcalinidade, amônia, nitrito, todos esses compostos, porque diretamente eles afetam ao desempenho do animal. E a ração, Guilherme, qual é o cardápio que você indicou e colocou em prática aqui no projeto Compacul? Farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de penas, né? Temos também farelo de soja e milho. Isso é a base das rações. Os peixes deles vêm crescendo cerca de 90, 80 a 150 gramas por mês. Quem decide no final da história é o Guilherme. Nós só colocamos a mão na massa, nós fazemos como... E é essa a diferença. Antes nós fazíamos, nós decidíamos e nós perdíamos. Hoje, com a assistência, nós somos orientados, nós fazemos e nós estamos vendo já a resposta da lucratividade. A Cemex é uma das empresas que mais investe no desenvolvimento e entrega de tecnologias para aumentar a lucratividade e eficiência das fazendas ao redor do mundo. Com esse propósito, disponibilizamos aos nossos clientes o Cemex Embryos, um programa de produção e distribuição de embriões oriundos de doadoras homologadas em propriedades reconhecidas pela sua excelente seleção genética. Nossos embriões vêm conquistando a preferência de grandes produtores, que procuram progresso genético de forma rápida e descomplicada. A transferência de embriões da Cemex, quando realizada por profissionais experientes e qualificados, apresenta resultados de sucesso acima da média. Para isso, contamos com o apoio da equipe técnica do Laboratório Senat,
uma das maiores empresas do mundo no setor de transferência de embriões, com mais de 35 anos de experiência. O Senat está presente em todas as etapas do programa, garantindo qualidade desde as fases de aspiração folicular até os diagnósticos de gestação. Está comprovado. A transferência de embriões é a maneira mais rápida e eficiente para garantir o progresso genético de seu rebanho. E só a Cemex dispõe de uma estratégia adequada para cada tipo de fazenda. Cemex, genética para a vida. 7h35 no horário de Brasília. Hoje, 21 de setembro, é o Dia do Fazendeiro. Programa todo dedicado a ele, a esses profissionais, a esses familiares que estão na terra no dia a dia. É também aniversário do Diego Munhoz, que é nosso cinegrafista. Um abraço para ele, parabéns, muita saúde, muita paz. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que prorroga o prazo, aprovou o projeto que prorroga o prazo para agricultores afetados por quebra da safra pagarem suas dívidas. A repórter Berenice Leite tem as informações. O texto aprovado é um substitutivo do deputado José Mário Schneider ao projeto de lei 5555/19 do deputado Luiz Nishimori, que altera a lei da política agrícola. O relator retirou do texto a proibição de inscrever o devedor em cadastros de restrição de crédito. A lei vai assegurar o produtor e evitar o endividamento pernicioso e a perda de patrimônio em função de cobrança judicial do débito. Entre os casos previstos para a quebra da safra estão a praga, doença, estiagem, seca, excesso hídrico, enchente, entre outros fenômenos da natureza. A proposta tramita em caráter conclusivo e segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes da votação no plenário. De Brasília, Berenice Leite. Intervalo comercial. Na sequência, vamos falar de dívida, um pouco mais de dívida do produtor rural. Até já. O Bom Dia Produtor volta ao vivo, 7h38 no horário de Brasília, para mostrar um pouco do trabalho da Coop Carnes, que é uma cooperativa de produtores de bovinos de corte do norte do Paraná. A cooperativa trabalha com animal precoce e também super precoce. A cooperativa atende o mercado regional e você vê agora as informações do Mauro Andrade. Nós estamos na Coop Carnes, que é uma cooperativa de produtores que trabalham com carnes nobres, abatem animais abaixo de 24 meses. Nós vamos conversar com Geraldo Morelli, zootecnista e gestor da Coop Carnes. Geraldo, qual é a sua avaliação desse momento das carnes, principalmente das carnes nobres? Bem, a questão das carnes nobres, ela vem a cada ano que passa, né, conquistando mais o paladar e a preferência aí do consumidor de um poder aquisitivo um pouco melhor. Hoje, de maneira geral, o consumidor tem ficado mais exigente. Às vezes não tem o poder aquisitivo da maneira que precisaria ter, mas ele tem essa preferência aí por um produto de melhor qualidade. Isso a gente observa não só nas carnes, como também na parte de frutas, de verduras, enfim, o cara quer pegar aquele produto bonito, bem boa aparência, né? E quando entra nas carnes, aí ele também quer um produto de melhor qualidade. Qual é essa qualidade que ele observa? É a maciez, é o sabor, né, dessa carne, marmoreio, quer dizer, é aquela carne que atrai tanto no visual quanto agrada depois a questão do paladar dele. Recentemente, o IBGE divulgou um relatório mostrando uma retração de 18,3% do setor de carne bovina no Paraná, realidade que impactou também no setor de carnes nobres. De maneira geral, realmente o mercado de carne bovina ele teve algumas dificuldades aí esse ano
E especialmente ele vem tendo, né, desde o ano passado também, fruto de alteração nos preços da carne, né? E isso tem a ver também com o custo de produção. Se a gente pensar hoje que o milho está custando aí praticamente o dobro do que custava o ano passado em termos de saca, e o farelo de soja, enfim, todos os insumos que é necessário para a produção do novilho precoce, então houve uma alteração. O bezerro que custava aí em torno de R$ 1.800, hoje ele passa de R$ 3.200, R$ 3.500. Então tudo isso teve uma alteração que influenciou no preço final da carne e com isso o consumidor não teve um incremento de renda que permitisse continuar consumindo do mesmo volume que ele vinha consumindo antes. Então houve uma certa retração no consumo e isso de maneira geral a gente percebe tanto no mercado das carnes bovinas normais quanto na carne de novilho precoce, que é o produto das carnes. E isso está fazendo realmente com que houvesse uma pequena queda no número na quantidade de produto vendido, né? Na ordem aí de 15% a 20% na cooperativa. Mas a gente percebe que no mercado comum essa retração foi ainda maior, né? Fala-se em torno aí de próximo dos 30%. Os recentes casos de vaca louca atípica que ocorreram no norte do Mato Grosso e Minas Gerais, já solucionados, não devem influenciar os preços no mercado interno. Olha, eu acredito que não tem grande impacto, sabe? Houve um primeiro momento aí, essa questão de dois casos isolados que não justifica, inclusive, isso daí influenciar ou interferir aí na questão de exportação mesmo, na questão do consumo do produto. Porque foi coisa isolada de animais já bastante errados que não se traduz numa condição de que tenha que ter preocupação do mercado. Acho que até os grandes frigoríficos aí utilizaram isso mais para poder até ajudar a acomodar um pouco melhor os preços, tendo em vista que as exportações também, na época o dólar deu uma baixadinha, e isso poderia até influenciar na questão da rentabilidade dessas grandes empresas aí. Mas eu acredito que deva voltar ao normal aí, até porque nós não temos tanto produto assim no mercado. A gente pensar aí que nós saímos aí desde maio com período de seca, depois aí entrando no inverno a questão de geadas tal, que isso vai impactar bastante no número final aí para chegar até dezembro com um volume bastante significativo para atender a demanda do nosso mercado. Então eu acredito até numa pequena reação dos preços, aí pensando aí principalmente mais para o final do ano. Ok, Geraldo, obrigado pelas informações. Então é isso. O mercado deve voltar ao normal e até com um pequeno acréscimo, segundo o Geraldo, no final do ano. De São Martinho, no Paraná, Mauro Andrade. Ontem, dia 20 de setembro, foi comemorada a data da Revolução Farroupilha, um dia de orgulho para os gaúchos. E o Dia do Gaúcho foi comemorado em todos os municípios do estado. A Revolução Farroupilha foi o período em que a província de São Pedro, o atual estado do Rio Grande do Sul, declarou guerra contra o Império, ou então o Império Brasileiro, por causa dos altos impostos cobrados pelo charque. Você vai ver um VT, uma reportagem, que conta um pouco dessa história. A Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, foi o mais longo movimento de revolta civil brasileiro. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 a 1845. A Revolução Farroupilha foi um movimento de revolta promovida pelos ricos estancieiros gaúchos, criadores de gado da região. A província do Rio Grande do Sul tinha uma economia baseada na pecuária com a criação de gado e produção do charque. Economia esta que via-se enfraquecida pela concorrência desleal do charque platino, comercializado no Brasil com impostos mais baixos e preços menores. Veja bem, o Rio Grande do Sul precisava que as taxas do sal, do charque, da erva mate, esses produtos, o couro, né, tivesse um imposto relativamente bom, um custo bom, e isso foi exatamente o que aconteceu ao contrário. Os custos passaram a se elevar e eles favorecem, então, com a baixa do imposto dos produtos platinos, principalmente o charque. Nós, os gaúchos, estávamos acostumados a defender as fronteiras para o Império do Brasil, sempre, do ataque dos castelhanos, né, das invasões.
E chega esse momento, o império vira as costas. Por isso que, na verdade, o fator econômico foi o principal, mas também há um fator de respeito que parece que foi quebrado naquele momento. Os grupos políticos defensores da autonomia administrativa da província aliaram-se aos estancieiros e a rebelião estava pronta. Em setembro de 1835, o principal chefe do movimento de revolta, Bento Gonçalves, comandou tropas farroupilhas que dominaram Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul. O governo central reagiu imediatamente, mas não conseguiu derrotar os rebeldes. A Revolução Farroupilha expandiu-se e, em 1836, os rebeldes proclamaram a República do Piratini, também chamada de República Rio-Grandense, sendo esta a única revolução brasileira a implantar a sua própria Constituição, dando posse aos seus ministros. Em 1836, quando o general Neto proclama a República Rio-Grandense, ela deixa de ser uma província e passa a ser um país. E aí acontece o que? A luta entre um país contra o outro. Bento Gonçalves tornou-se o primeiro presidente, chegou a ser preso em combate e foi conduzido à Bahia, de onde conseguiu fugir e reassumir o comando do movimento Farroupilha. Em 1839, o movimento Farroupilha conseguiu ampliar-se. Forças rebeldes comandadas por Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro conquistaram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono. Com a intenção de pacificar o país e estabilizar politicamente o regime monárquico, o imperador decidiu anistiar os revoltosos com o intuito de pôr fim aos movimentos de revoltas e rebeliões. Mas a iniciativa não obteve resultado esperado. Essa movimentação das tropas, como eu falei para você, se torna muito intensa já no final da guerra. 3, 4 anos antes, os farrapos já estavam sendo pressionados quando fugiram de Caçapava do Sul, porque havia sido tomada Caçapava, e eles largam toda a capital, né? Eles colocam todo o seu governo em cima das carretas, toda a papelada, todos os seus documentos, as armas, enfim, seus mantimentos, vêm em cima das carretas e eles percorrem extensões no Rio Grande do Sul, até instalar a última capital, que é em Alegrete. A Revolução Farroupilha continuou a partir de 1842, porém, começa a ser contida pelas forças militares do governo central. Essa ação foi comandada pelo então Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Habilmente, Caxias reprimiu a revolta farroupilha, mas também procurou valer-se da negociação com as lideranças do movimento. Finalmente, em 1º de março de 1845, Caxias e os farroupilhas entraram em acordo e celebraram a paz que pôs fim à mais longa guerra civil brasileira, o Tratado de Poncho Verde. A Revolução Farroupilha deixou uma marca profunda no povo gaúcho no que tange ao sentimento de patriotismo, luta, liberdade e preservação de sua cultura e tradição. Nesta Semana Farroupilha, que acontece de 13 a 20 de setembro, os gaúchos revivem a epopeia dos farrapos e comemoram os feitos de seus heróis. Mas uma grande mulher ganha destaque neste ano pela sua relevância junto à nossa história. Conhecida como a heroína de dois mundos, o bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi se integra à Semana Farroupilha com o tema Os Caminhos de Anita. Anita contempla as ondas do mar. Poder homenagear uma mulher que fez história e que inspira outras tantas mulheres, eu acho que é o grande reconhecimento do Estado do Rio Grande do Sul,
é o grande reconhecimento do tradicionalismo gaúcho, dos CTGs, dos piquetes, é o reconhecimento da importância de todas as mulheres nas lutas diárias que nós temos, sejam elas dentro das nossas casas, na sociedade, na política, na defesa do tradicionalismo, e eu tenho certeza que nós temos muitas e muitas mulheres que são patroas de CTGs, que são importantes e representam de fato o nosso tradicionalismo e que levam a ternura unida com a sua força nas tomadas de grandes decisões do nosso estado. Setembro é um mês especial. É quando gaúchos do Rio Grande do Sul e gaúchos de outros estados compartilham o mesmo sentimento, aquele apego pelas coisas da terra, pela cultura, pela hospitalidade, gestos de amizade, o cavalo, uma simples conversa regada por muitos ditados gauchescos. É aquele sentimento que não fica atrelado apenas ao vestido rodado da prenda, a pilcha do peão ou o mate cevado. É o amor às origens. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor e constância nesta ilha em justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. 7h53 no horário de Brasília. Desde janeiro estão em vigor alterações em leis de falência e de recuperação. E no cadastro informativo de débitos públicos e uma lei que institui a Cédula de Produto Rural, a CPR. Estamos falando de dívidas, principalmente para o produtor rural. Houve muitas mudanças na legislação que também atingem o produtor e que geram muitas dúvidas. Nós vamos falar desse assunto com o advogado especializado, Dr. Diego Santos, que está em Cuiabá, vai conversar conosco pela internet. Nós gostaríamos de saber dele, o produtor rural, pessoa física, pode pedir a recuperação judicial? Dr. Diego, muito bom dia. Muito bom dia, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. Eu que resido em Campo Grande, mas estou aqui momentaneamente em Cuiabá e agradeço aí por poder participar aí, trazer um pouco, compartilhar um pouco do conhecimento nesse tema que vem se mostrando cada vez mais sensível, né? Sobretudo em razão das questões do campo. Mas vamos lá, respondendo à sua pergunta, Jorge, a respeito da possibilidade ou não do produtor rural em se valer desse remédio, né, dessa recuperação judicial, é possível sim o produtor rural, pessoa física, ingressar com um pedido de recuperação judicial visando aí renegociar suas dívidas, tá? A própria jurisprudência, né, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, ela é uma lei que já estava em vigor aí desde 2005, né, uma lei de 2005. E ela sofreu alterações agora no final do ano passado, né? Uma lei que passou agora no último dia 24 de dezembro, 14.112, e que acabou entrando em vigor, sim, após vetos do presidente e derrubadas veto pelo Senado, acabou entrando em vigor aí em março, tá? Mas no texto da lei, ele veio a confirmar já a jurisprudência e no final do ano passado a STJ já havia decidido que o produtor rural, pessoa física, podia sim se valer, né,
era considerado empresário também para todos os fins da lei de recuperação judicial. Então a lei, além da própria jurisprudência que trazia aí essa segurança, né, de ter uma corte superior validando ou convalidando essa possibilidade, o legislador também trouxe agora, com as últimas alterações, essa possibilidade expressamente, Jorge. Diego, e essas alterações na lei de recuperação judicial, na sua avaliação, podem favorecer o produtor rural? Olha, Jorge, a gente acredita que sim, essas alterações põem fim a essa celeuma de pode ou não pode, traz segurança ao produtor que quer se valer da recuperação judicial, né? Teve trechos da lei que, quando chegou na mesa do presidente, foram vetados pelo presidente e que acabaram sendo reinseridos, né? Que é até o caso da CPR. Né? A CPR foi vetada pelo presidente para se dizer que essa CPR poderia estar incluída no plano de recuperação judicial, e o Senado derrubou o veto para falar que não, que essa CPR ficaria fora, né, do plano de recuperação judicial. Então, veja bem, tem questões que são boas e questões não tão boas, né? A lei que diz expressamente que o produtor pode pedir, né, com a alteração da legislação, é boa, né? Tirar a CPR da recuperação judicial acaba trazendo também um pouco de insegurança para o produtor. Mas todas essas questões, elas acabam sendo ali dirimidas no curso do processo, né, com auxílio aí do judiciário. Diego, quais são os casos que cabem para o produtor rural um pedido de recuperação judicial? Veja bem, Jorge, a gente está falando aqui, a discussão do produtor rural poder ou não pedir recuperação judicial, ela sempre circundou essa questão. É empresário o produtor rural, né? Ele detém a qualidade empresária para poder pedir a recuperação judicial, que é uma lei que está aí para socorrer a atividade empresária, né? E sim, né, a partir do momento que tanto a legislação quanto o próprio judiciário entendeu que o produtor rural é um empresário, o produtor rural acaba sofrendo das mesmas mazelas de que uma indústria, que um comércio, né, que uma empresa de prestação de serviços, né? Então, são N os fatores, Jorge, que levam o produtor rural a se socorrer de uma recuperação judicial, né? Lógico que a gente, quando fala em produtor rural, em campo, né, em agropecuária, em atividades agrícolas, a gente sempre associa aí a uma mazela ou ao próprio mercado, né? Então, nós temos aqui uma crise hídrica se avizinhando, que com certeza vai trazer alguma repercussão negativa para a produção, sobretudo em razão das chuvas, né? A escassez de chuvas sempre foi um calcanhar de Aquiles do produtor rural, porque está atrelado ao próprio risco do negócio. Mas o que eu quero dizer, Jorge, é que não só os intempéries, né, os problemas relacionados ao clima e a própria variação de preço das commodities, que num primeiro sentir são sim razões que podem levar um produtor rural a se socorrer da recuperação judicial, a gente tem que lembrar que ele é um empresário. Então, uma própria ingerência, né, de sua atividade, né, problemas com colaboradores, algum problema que ele teve com o maquinário, alguma dívida contraída que não se conseguiu saldar por problemas diversos, elas podem sim ser estopim desse pedido de socorro. E a gente tem que lembrar que a recuperação judicial nada mais é do que uma vontade de alguém que está devendo, do empresário que está devendo, em colocar os seus credores numa mesa para buscar uma solução mais equânime, né? Para buscar uma solução que seja exequível de se pagar esse passivo aí devedor. Então, como qualquer atividade empresária, Jorge, o produtor rural está suscetível a eventuais ingerências e ele ainda tem esses fatores climáticos externos e mercadológicos aí que podem sim
também catapultar ele para um pedido de recuperação judicial. Então não existe um fator só. O que a gente vê, sim, né, questões climáticas e questões de preços das commodities acabam, as marés do mercado acabam levando muitas vezes o produtor a se socorrer desse instituto. O senhor está falando das questões climáticas, não é? Variação de preços, de commodities, porque isso é regulado no mercado internacional. O seguro rural não seria a melhor alternativa, comparando com a recuperação judicial? Quer dizer, a coisa preventiva não seria melhor, doutor Diego? Sempre, Jorge. Claro que a prevenção sempre foi melhor do que o próprio remédio, né? Tanto que eu costumo brincar que a recuperação judicial é, sim, um remédio para essa enfermidade econômica da empresa, né? Claro que remediar, se segurar, né, prevenir, vai ser melhor do que remediar essa situação quando instalada, né? Mas claro que os seguros, eles não é a minha área de seguro, mas a gente tem conhecimento, mas o seguro ele vai garantir alguns outros aspectos. Então vamos lá, a gente está falando de intempéries, a gente está falando, né, seja escassez ou excesso de chuvas, que às vezes a gente tem na própria região norte, ele vai acabar segurando o produtor rural dessas questões que não são previsíveis, mas o seguro não vai conseguir alterar ou segurar o produtor rural em questões relacionadas à própria gerência do negócio, né? Às vezes erros de tomadas de decisões levam sim a problemas econômicos que o seguro não vai lhe socorrer, né? Então a questão é um pouco mais sensível. Eu acho sim que o seguro é importante, é interessante, sobretudo nas questões climáticas, ou mesmo nas variações de preço, né, abruptas, mas ela não é o único fator, né, que leva o produtor à crise, né? Então, sem dúvida, né, vamos tentar prevenir, né? Mas se possível não for, acho que não é problema nenhum em remediar aí com a própria recuperação judicial. Essa recuperação judicial, ela se dá no final de uma temporada de safra, por exemplo? A safra atual deu problema, então eu vou entrar com um pedido de recuperação judicial, ou eu preciso juntar várias temporadas de insucesso para depois fazer o pedido? Vamos lá, Jorge. Bom, a lei fala em atividade empresária, né? Quem que pode pedir se socorrer da recuperação judicial? O empresário. Quem que é o empresário? Aquela pessoa, no caso do produtor, tudo bem, uma pessoa física ou jurídica, que exerce a atividade por pelo menos 2 anos, né? A jurisprudência vinha falando que essa comprovação da atividade empresária independia, era uma faculdade do produtor ter de se inscrever na junta comercial, né? E a lei veio corroborar isso, né, para falar que existem outros meios aí do produtor comprovar que ele de fato exerce essa atividade empresária há mais de 2 anos, há pelo menos 2 anos, né? Então vamos lá, o produtor comprovando que exerce há 2 anos por livro caixa, imposto de renda, ou mesmo estando inscrito, né, na junta comercial, ele vai poder se socorrer da recuperação judicial. E, como todo remédio, Jorge, qual que é o melhor momento para se tomá-lo? No início, o quanto antes, né? Detectado o problema, detectada a ingerência, detectado que na colheita eu não vou conseguir saldar, né, os meus compromissos, os meus contratos, é o momento de tentar se blindar para poder renegociar essa dívida aí. Então, não existe um momento exato, né? Como qualquer médico diria, o quanto antes, né? Não deixar chegar num estado terminal que vai ser mais difícil, né? Quanto mais a crise se agrava e quanto mais isso se instala dentro de uma atividade empresária, né? Mais sensível e dificultoso vai ser a reversão desse quadro econômico. Diego, quanto tempo em média leva um processo de recuperação judicial? Estamos falando de produtor rural,
não de uma grande empresa, mas um produtor rural, pessoa física, quanto tempo, em média, leva esse pedido de recuperação judicial? E durante o processo, como é que fica a vida do produtor? Ele pode ir ao banco, pedir mais financiamento? Como é a vida dele? Vamos lá, Jorge. A engenharia da recuperação judicial ela foi pensada, o legislador pensou em colocar essa negociação, né, que é o fim princípio da recuperação judicial em si, renegociar essas dívidas, dentro de uma janela aí de 180 dias, vamos arredondar aí 6 meses, né? Então, o produtor rural que pediu hoje, né, a gente protocolou hoje o pedido, né, distribuiu a inicial dele, que a gente costuma dizer, pedindo esse socorro ao judiciário. A partir desse dia, o produtor ficará blindado, tá? Por 180 dias, né, não podendo ser expropriado pelos seus credores, né, que é o que a gente chama aí de stay period, ou período de blindagem, né, o esteio. Em tese, o período de recuperação judicial, Jorge, deveria durar esses 180 dias, mas por uma série de fatores, até mesmo podendo colocar aqui a morosidade do judiciário, né? Você vai, pede um despacho, às vezes o juiz também está abarrotado de trabalho, né? Sobrecarregado, acaba não conseguindo analisar e dar a celeridade necessária, né? Tanto que o próprio legislador ainda prevê mais uma prorrogação desse período de 180 dias, por mais 180 agora na reforma da Lei de Recuperação Judicial. Então, vamos colocar aí uma média de 1 ano, 2, para esse processo tramitar e se conseguir efetivamente aprovar um novo plano de recuperação judicial com a renegociação dessas dívidas. E com a mudança, a alteração, trazendo agora para essa questão como fica, né, esses novos empréstimos para o produtor rural, né, claro que emprestar o dinheiro, né, as dívidas contraídas após o pedido de recuperação judicial, elas são dívidas que naturalmente, sempre, isso desde a lei anterior, sempre ficaram fora da recuperação judicial. Mas o que havia era uma insegurança para aquele novo credor emprestar capital bom para uma empresa que está em recuperação judicial, e existia uma insegurança aí, seja das instituições financeiras, das tradings, ou quem quer das cooperativas, quem quer que queira emprestar capital novo para um empresário em recuperação judicial, né? Mas a própria lei agora, com a alteração trazida deste ano, da 14.112, ela trouxe previsões ali e gatilhos de empréstimos para fomentar, sim, novos negócios dentro da recuperação judicial. Então ainda é muito novo, muito embrionário, né? A gente está falando de uma lei que está rodando desde março, né? A gente tem 6 meses, vai ser 7 meses. Então é uma lei muito recente, né? Mas as trading, os players dentro do mercado financeiro já estão estudando e já existiam aqueles que emprestavam, né? E existem agora essa viabilidade, essa possibilidade de se emprestar com mais segurança, porque existe previsão legal, né, expressa dentro do ordenamento. Então, eu acho que tudo vai depender de uma análise de crédito, né, Jorge? A gente não é porque pode haver um empréstimo que ele vai haver, né? Existe previsão. É possível? É possível. Mas, claro que vai ser caso a caso avaliado ali, acredito, pela empresa de fomento. Ela vai avaliar os seus riscos e fazer o empréstimo. Mas há a possibilidade total de se pegar mais dinheiro na praça, aí, como se diz, né, para o fomento da atividade, sem problema nenhum. Diego, aí, no caso, tem hoje aquele sistema que está até crescendo muito, que é o chamado barter. As empresas de insumos, né, de adubos, de sementes, as empresas financiam a produção para receberem produtos no final da colheita, por exemplo, citando apenas esse exemplo. Isso funcionaria bem, doutor Diego? Como é que tem sido a experiência? O produtor pode lançar mão dessa alternativa para fugir dessa insegurança de novos credores?
Não, o produtor não só pode, como provavelmente ele vai lançar mão desse tipo de contrato, né? O que se vê também, Jorge, é que essa modalidade de contrato, muitas das vezes, voltando naquela questão da produção, voltando na questão do intempérie, quando o produtor nota que ele não vai conseguir entregar, né, porque daí ele está emprestando para pagar com commodity, pagar com a própria matéria-prima, é nesse momento que ele se endivida, né, quando ele vê que não vai poder saldar, né. Então, essa modalidade de contrato, ela é uma modalidade que salva muitas vezes o produtor rural de gargalos financeiros, mas muitas vezes também a mesma modalidade que o coloca em situação delicada, né? Então, é possível sim, mas a gente precisa estudar caso a caso, né? A gente precisa ver, o produtor precisa entender quais são os riscos inerentes ao próprio negócio dele, e utilizar a melhor ferramenta possível para que não estresse ainda mais a situação econômica, né? Então, ao meu ver, pode ser bom e pode ser ruim, né? Tudo vai depender aí do sucesso, do êxito na colheita, né? Na safra, né? A gente vem aí de safras recordes, né? Recorde atrás de recorde, a safra 19-20, né? Colhendo aí, batendo recordes de colheita, sobretudo na monocultura da soja, e a gente vê que agora 21 não é o que se espera, né? Eu acho que a própria crise hídrica pode ser um dos fatores que determinaram, o próprio empobrecimento da terra pode ser um dos fatores, enfim, não estou aqui para analisar essas questões técnicas rurais, mas veja bem, você vinha de uma expectativa, de uma pujança, às vezes fazendo contrato de barter, e agora nessa safra você não vai conseguir entregar muitas das vezes, né? Então, acho que o produtor tem que estar atento a esse momento, para o quanto antes, aí sim lançar a mão talvez desse remédio da recuperação judicial, para não deixar o momento da colheita, o momento do vencimento dos contratos, para notar que não vai conseguir saldá-los ou entregar a produção, né? Então muito sensível isso, Jorge. Doutor Diego Santos, muito obrigado pela sua entrevista, os seus esclarecimentos aqui. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho. Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Muito obrigado, Jorge. Bom dia. Bom dia. Amanhã, quarta-feira à noite, você vê aqui no canal do Boi o leilão Nelore do Coração. Confira as informações na reportagem. Como resumir mais de 15 anos de seleção genética de um criatório que não parou no tempo e se atualiza a cada geração? Hoje a ciência e a estatística nos leva a produzir e nos mostram números que precisam ser perseguidos. São animais que nós fomos selecionando nesse tempo na busca sempre de um animal que não perca a raça, mas que agregue uma avaliação que contemple a expectativa dos nossos clientes. Além de pecuarista, Rezala Elias Júnior é médico cardiologista, pelo que entende a ciência como grande aliada em seu trabalho de melhoramento genético de animais da raça Nelore, uma seleção feita literalmente com o coração. Eu sou médico há 40 anos, isso me ajudou muito e me incentivou muito a produzir e a mexer com genética animal. Hoje a ciência e a estatística nos leva a produzir e nos mostram números que precisam ser perseguidos. Nosso trabalho está calcado no número, mas também no racial, no fenótipo. É evidente, nestes anos de busca por animais efetivamente funcionais, que o Nelore do Coração evoluiu, não só em genética, mas também na confiança daquilo que produz, tanto que o próprio Dr. Rezala é comprador da descendência de seus reprodutores.
a gente tem tanta confiança no que a gente vem fazendo, no Nelore PO, nos reprodutores, que o próprio Dr. Rezala é comprador desses bezerros de quem compra os touros dele e está hoje abatendo animais de 24 meses, abaixo de 30 meses, nas suas 20 arrobas. Então, assim, eu acho que ele é um precursor desse negócio de você vender o touro e ainda, assim, comprar os bezerros oriundos desses touros. Portanto, prepare o seu coração. O 11º leilão virtual Nelore do Coração vai bater mais forte no próximo dia 22 de setembro, bem no início da primavera. Será às 20 horas e vai ofertar 80 animais avaliados pelo PMGZ. Convidado especial, Agropecuária Nova Luz, assessoria da Dueto. Fica o convite da Dueto Consultoria para você, pecuarista, investir em touros melhoradores no dia 22/9, Nelore do Coração e Agropecuária Nova Luz. Uma tourada muito bem avaliada, boa parte DECA 1, tourada funcional, de muita beleza racial. Com certeza, um dos melhores leilões já produzidos pelo Dr. Rezala. A tourada está maravilhosa, bem tratada, seleção de critério. Há mais de 16 anos que a gente acompanha esse trabalho do Dr. Rezala e cada ano vem melhorando. Então, convidando a todos os pecuaristas que estiverem precisando de reprodutor, que no dia 22, a partir das 20 horas, estaremos pelo canal do Boi vendendo reprodutores de altíssima qualidade. Nós estamos aqui nos estúdios com um dos assessores do leilão, o Dr. Leonardo Vieira, que é médico veterinário, da Dueto Consultoria. Ele vai fazer para você, especialmente para você, uma apresentação de alguns dos reprodutores do leilão Nelore do Coração, que você vê amanhã à noite aqui no canal do Boi. Dr. Leonardo, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Zaidan, bom dia a você de todo o Brasil, que está acompanhando esse momento aqui no Bom Dia Produtor. Trouxemos para vocês alguns lotes que nós iremos ofertar amanhã, a partir das 20 horas de Brasília, direto do SBA. Alguns reprodutores, touros que a gente considera repassadores. Essa safra do Dr. Rezala está realmente fora da curva, são touros muito bem avaliados, muito bem caracterizados, descendentes dos grandes raçadores da atualidade. E vocês vão poder conferir um pouco desse trabalho de melhoramento genético que o Nelore do Coração e Nelore Nova Luz vão trazer para vocês desse remate de amanhã, dia 22 de setembro. Vamos soltar alguns lotes, que aí o pessoal já vai observando, já vai anotando os animais que nós iremos ofertar aí. Olha que garrote excepcional, esse é um filho do armador, touro DECA 1, é o lote número 21. Você que vai acompanhar o nosso leilão, aqui é só uma palhinha do que a gente vai mostrar no grande leilão, do 11º leilão Nelore do Coração, Dr. Rezala Elias Júnior. Esse garrote é o isento FIV Nelore do Coração, filho do armador em vaca Urapuru da Água Tirada, um garrote muito bem avaliado, garrote DECA 1 nas suas avaliações, com índice de 18,1, índice ABCZ, touro com 39 centímetros de circunferência escrotal, 675 quilos, garrote jovem, com 22 meses apenas, bem avaliado para peso ou desmama, DECA 1 para peso ou desmama, DECA 1 para peso ao ano, DECA 1 para peso ao sobreano, DECA 1 no total maternal, quase 2 quilos para efeito direto materno, DECA 1 para stayability, DECA 1 para idade ao primeiro parto, DECA 1 para perímetro escrotal, ao ano e ao sobreano, DECA 1 para área de olho de lombo, DECA 1 para acabamento de carcaça. Muito bem avaliado esse garrote, um garrote que a gente indica para quem precisa de repassadores para IATF, para quem precisa de repassadores para rebanho PO, é a oportunidade. Olha o lote 24, outro lote que nós trouxemos também, é mais um filho do Rei Armador, um touro líder
para produtividade, touro líder para peso, para área de olho de lombo. Esse garrote é um garrote também com 22 meses, 685 quilos de peso vivo. Ele é armador com Urapuru da Água Tirada, vai lá na Damares FIV da 3R, lá do saudoso Rubinho Catenassi. Garrote também DECA 1 na sua avaliação, com 18,22 de índice ABCZ. Um touraço, DECA 1 para peso a desmama, DECA 1 para peso ao ano, DECA 1 para peso ao sobreano, DECA 1 para total maternal a desmama, DECA 1 para stayability, DECA 1 para perímetro escrotal ano e sobreano, DECA 1 para área de olho de lombo e DECA 1 para acabamento de carcaça. Então, touro, uma régua muito equilibrada, um pedigree muito interessante para você que busca indivíduos funcionais, produtivos, que vão acrescentar qualidades no seu rebanho. Esse leilão está repleto de grandes oportunidades e de reprodutores de muita qualidade. Animais que a gente traz a funcionalidade e traz a beleza do biotipo, que é um dos pontos que o Dr. Rezala não abre mão no seu trabalho, é aliar a avaliação com biotipo. Lote número 14, mais um filho do Rei Armador, mais um filho do Rei Armador em vaca Urapuru, touro também com uma régua de DEP excepcional, índice, ele é DECA 1 com índice de quase 18,5, um índice alto, mais um reprodutor que a gente reputa aí para quem quer fazer repasse, para quem quer coletar sêmen, para inseminar a sua vacada. Olha esse reprodutor aí, é um dos grandes touros da noite, um reprodutor que agrada muito no seu comprimento corporal, um reprodutor com uma barbela sobrando, com linha de dorso bonita, touro com 39 de CE, 710 quilos de peso vivo, tourada que vem a campo, apenas suplementada para a filmagem, né, para que fique mais bem apresentado durante a filmagem, mas é uma tourada rústica, uma tourada que fica no Braquiarão, ali na região entre São Gabriel e Rio Verde. Então a tourada aqui do nosso centro-norte do Mato Grosso do Sul, indivíduo muito interessante, mais um touro que a gente sugere para quem quer fazer repasse. Olha que touraço, muito bonito, muito equilibrado, filho do Rei Armador em vaca Urapuru da Água Tirada. Esse é o lote número 14 e vem do Nelore do coração do Dr. Rezala Elias Júnior. Grande abraço, Dr. Rezala, um abraço para o Gilson, um abraço para o César, que são os comandantes lá das propriedades onde ficam esses reprodutores aí. Aí o lote 23, aí muda de patamar, é o touro que a gente acredita que seja um dos nossos destaques dentro do nosso leilão, um filho do campeão em vaca 1078 da Perdiz, que vai a lote POI da Zebulândia VR. Então um touro que traz um choque de sangue dentro da raça Nelore, vem com a funcionalidade da Mundo Novo, vem com o equilíbrio da Zebulândia, beleza racial do gado da Zebulândia VR, um garrote com 40 de CE, 675 quilos, touro muito bonito de racial. Esse ano foi o ano do campeão, né? O campeão que colocou vários reprodutores em central, vendeu no leilão da EAO um touro por mais de R$1,5 milhão. Então é um touro que vem produzindo indivíduos muito interessantes. E para você que deseja produzir fêmeas, reter as fêmeas, o campeão é um dos touros que colocam mais habilidade maternal dentro do trabalho, já que ele vem do 1484, que é o Uno da Mundo Novo, e a linha baixa, o 9707 da Mundo Novo, que é consagrado um dos melhores touros para habilidade maternal dentro do projeto da Mundo Novo. Então é uma oportunidade, uma opção de sangue. Touro DECA 1 para acabamento de carcaça, então isso vai trazer mais precocidade, mais produtividade nas fêmeas. Olha aí o lote número 44, um manchadão, pessoal que gosta do gado mais manchado. Olha que touro bonito, touro interessante, um garrote de excelente comprimento corporal, de excelente musculatura, filho do funcionário de Naviraí, em vaca MacGyver da Santa Anísia. Esse garrote é da Agropecuária Nova Luz, Agropecuária Nova Luz, que é convidado especial
do leilão Nelore do Coração, sempre participando junto de todos os leilões do Nelore do Coração. É um grande parceiro, um abraço pro Elton, tá lá em Camaponte, trabalhando duro, né, Elton? Parabéns pelo trabalho aí, trouxe um gadão para esse leilão. E esse reprodutor é o touro com índice de 3,11, funcionário em vaca MacGyver, um garrote de 700 quilos, muito pesado, touro muito interessante. É mais uma oportunidade para esse leilão, um leilão que está repleto realmente de reprodutores equilibrados, bonitos, funcionais, e você não pode perder. Dia 22, amanhã, a partir das 20 horas aqui pelo Canal do Boi, nós estaremos com essa oferta extraordinária. A tourada está realmente fora da curva, muito boa, é a melhor safra já produzida pelo Nelore do Coração e Nelore Nova Luz para você, pecuarista que busca qualidade, que busca eficiência num bom reprodutor. Tenho certeza que todos os investidores estarão acompanhando e acompanhando muito atentos, porque realmente a oferta está extraordinária. Olha aí esse filho do funcionário, temos alguns filhos do funcionário disponíveis no leilão, pessoal que gosta da linhagem da Naviraí, que traz aquela boca grande, né? Traz animais de muita musculatura, de muita beleza, de muita funcionalidade. É realmente a oportunidade. Olha o lote 5 na tela aí, ó. Mais um garrote também manchado, mais um mancha d'água aí muito bonito. Olha a conformação desse reprodutor, olha a musculatura desse reprodutor, que é filho do Natan de Naviraí. Observe que a gente vai mudando os lotes, mas a qualidade permanece, o biotipo desse leilão está muito homogêneo. São animais de chanfro curto, são animais bonitos de raça, muito bom de olhar, garrotada de costela comprida, de costela arqueada, de posterior bonito, posterior volumoso, com musculatura convexa, né? Uma musculatura bonita. Natan em vaca cacife da marca 33, garrote com 675 quilos, DECA 1, 16,47 no índice ABCZ, 39 de circunferência escrotal. Realmente, tourada muito bonita, muito agradável de se olhar, muito bem avaliada pelo programa de melhoramento da BCZ. Olha o outro reprodutor, filho do 7308, que vai a Quark, lote número 16, um touro muito precoce, touro muito interessante. Para quem quer botar musculatura, para quem quer botar carcaça, esse reprodutor aí é muito interessante. O 7308 que vai a Zefec, com 16,46 na linhagem materna. Landau da Digênio, em vaca em Hit da Terley. Touraço, DECA 1, com 15,44 de índice ABCZ, 700 quilos de peso vivo. E encerrou a nossa participação por aqui. Zaidan, o meu muito obrigado por você abrir espaço para que possamos apresentar um pouco dos touros que nós iremos ofertar amanhã. E mais uma vez, fica o convite para todo o Brasil acompanhar esse leilão que está repleto de muita qualidade. Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, o 11º leilão Reprodutores Nelore do Coração. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, doutor Leonardo Vieira, da Dueto Consultoria. O Bom Dia Produtor, hoje, você sabe, terça-feira, termina mais cedo. O programa volta amanhã às 7 horas, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Eu volto às 5 para o meio-dia com o Canal do Boi News. Fique agora com o Germipasto Conexão Rural.